Bom dia a todos e todas. Eu vou tentar ser bastante objetivo, dado, né, porque a gente tem um pauta extensa para conversar. É, assim, a primeira questão que eu queria trazer é que, de fato, nós estamos num momento de transição muito significativo dentro do SAEB, tendo em vista que as matrizes que aplicamos até 2023 ainda eram a matriz de 2001, prévia à BNCC, anterior à BNCC. Então, nós temos um cenário novo, com novas matrizes, né? E a professora Hilda vai também fazer considerações sobre elas na sequência. Mas o que a gente tem de expectativa para essa edição é já fazer a incorporação da aplicação das matrizes novas de língua portuguesa e matemática, já atualizadas de acordo com a BNCC. De que maneira? As equipes técnicas do INEP têm trabalhado, inclusive com a assessoria internacional, para desenvolver um modelo de teste, um caderno de teste misto, que componha itens ou blocos de itens da matriz de 2001, de língua portuguesa e matemática, e da matriz nova, né, em uma proporção. Para quê? Para justamente a gente manter a série histórica da avaliação, né? A série histórica de leitura que a gente tem de matemática precisa ser preservada. E, ao mesmo tempo, em 3 edições do SAEB, fazer um processo aos poucos, de desapego da matriz de 2001 e continuar com o trabalho com a matriz nova a partir de 2029. Então, é um trabalho gradual de transposição, né, que a gente está fazendo com muita cautela, e o debate técnico ainda está em curso para ver detalhes, mas que o que está se desenhando é nesse sentido. Isso é importante porque uma boa parte dos itens que vão ser aplicados são itens da realidade que já é conhecida. E para além desses itens que já são conhecidos, as matrizes novas também têm correspondências, mesmo que não seja a redação explícita e diretamente comparável, mas ela tem equivalência com a matriz de 2001. Então, o processo de transformação existe, mas não é uma mudança radical, abrupta, né? É um processo de consolidação das matrizes novas a partir do que já tinha sido feito, inicialmente pelas matrizes de 2001. Pode passar, por favor? Bom, então, assim, basicamente, a gente faz sempre essa defesa de início nas nossas apresentações, para a gente tentar sempre considerar que o SAEB é mais do que um teste cognitivo, né? Que a gente também tem trabalhado intensamente para articular os resultados dos testes, contextualizando com os dados e informações que os questionários coletam. Então, temos muitos questionários, inclusive temos inovação. No caso do segundo ano, nós temos um questionário novo, que é um questionário, já seria a primeira novidade, né, do processo, que seria um questionário para a família, né, que é um processo que ocorre em outras avaliações internacionais, que esse processo de contato mais imediato e direto com os pais responsáveis, né? Isso para o segundo ano, né? Então, é uma experiência inovadora que está sendo incorporada nessa edição de 25. Então, os questionários, nós temos a maioria deles já transpostos para o modelo digital, né? Então, só em papel ficou justamente da família, que é um questionário novo, do segundo ano, e dos estudantes, né? Do quinto ano e terceiro e médio. Então, veja que isso acelera o nosso processo de coleta e otimiza a possibilidade de fazer as análises com mais celeridade. Então, esse é um fluxo que aí a gente conta também muito, porque com a participação e a colaboração das redes, para sensibilizar os professores, os gestores, os diretores, para que deem a máxima atenção possível no preenchimento desses questionários. Porque, de fato, até para a gente poder fazer os avanços que a gente precisa, em termos de divulgação de resultado, né, pelos recortes que a gente precisa fazer uma inflexão maior no nível de contexto, né, de gênero, raça e desigualdade. Então, a gente precisa utilizar esses dados para fazer essa contextualização.
Então, quanto mais bem preenchido, melhor. Bom, então os testes são os testes que já são aplicados nas últimas edições, né? Língua portuguesa e matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Então, a gente, na sequência, vai falar de alguns detalhes. O que continua sendo censitário, né? O língua portuguesa e matemática, e os testes amostrais. Nós temos, ou as aplicações amostrais, que seria ciências humanas, ciências da natureza, segundo ano de língua portuguesa e matemática, e o questionário da educação infantil, que não tem, logicamente, teste orientativo, só aplicação do questionário. Então, esse assim, é só um resumo, um resumo da educação infantil, como é que vai ser a aplicação. Aqui não tem novidade, vai ser tal qual já foi aplicado nas últimas edições. Aí aqui a gente tem novidades, né? Não, aqui não tem novidade, tem a mesma coisa, desculpa, ainda está falando dos questionários. Então não muda, continua da mesma forma que já tinha sido. Eu vou tentar ter mais esforço no que é novidade, tá? Aqui também não muda, a exceção do questionário da família, né? Do sobrenome. Professor. Não dá. Posso passar? Bom, deixa eu voltar aqui, que eu acho que não foi. Tá. Então aqui também não muda. Aqui é tudo relativo aí dos questionários, tá? Não tem mudança, então estou passando com mais rapidez. Com relação à acessibilidade, nós temos também tem uma pauta extensa para a gente atender, né? Vocês sabem que o SAEB aplica testes para aluno com baixa visão, né? E tentamos ao longo das edições o máximo possível atender os alunos que tenham deficiência e da melhor maneira possível, mas só que a gente está agora tentando, para além do atendimento especificamente, implementar alterações no próprio desenho mesmo do teste, né? Então, o que isso envolve uma série de planejamentos. Um deles se refere a gente aperfeiçoar a coleta do censo, para que a gente tenha mais informações do censo, para que a gente consiga planejar as ações futuras, né? E também qualificar a própria aplicação atual. Então, esse é um trabalho que está sendo feito em conjunto com a diretoria de estatísticas do INEP, né? Para a gente poder subsidiar já a aplicação desse ano. Fora que isso vai alimentar a base do censo com mais informações que vão servir eventualmente para outras políticas públicas que vão se beneficiar dessa coleta. Bom, com relação ao teste especificamente, a gente vai fazer uma experiência nova, uma aplicação nova de testes especificamente para o nono ano, porque veja, o SAEB é muito grande, então a gente não tem condições operacionais, sobretudo, de implementar tudo de uma vez. Então a gente está trabalhando na perspectiva processual. Então vamos primeiro, nesse primeiro momento, fazer uma aplicação de testes para o nono ano do ensino fundamental, para todas as áreas, com testes em Braille e em Ledor. Isso já é um avanço que a gente vai examinar a efetividade, que nas próximas edições a gente vai poder estender para as demais áreas e anos, né? Então, essa é uma inovação importante. Nós temos também outras ações em curso, né, para fazer um diálogo com o Instituto Benjamin Constant, por exemplo, para a gente poder qualificar o trabalho de acessibilidade, né, relativamente ao público sério. Bom, então nós temos também aplicações experimentais. A gente está também trabalhando numa perspectiva de que o teste, a aplicação, na verdade, do SAEB, é um momento também privilegiado para a gente também estender a lógica da pesquisa, porque é uma situação real de aplicação, né, e que a gente tem condições de capturar mais informações para poder qualificar as próximas edições.
Então, esses estudos e essas aplicações experimentais não geram resultado, né? Mas elas vão servir para o INEP avaliar as mudanças que a gente está pensando em fazer no futuro, né? Uma dessas mudanças tem a ver com a aplicação de item de resposta construída para o SAEB censitário. Veja que essa não é uma ação trivial. Item de resposta construída é aquele item aberto, né, que o aluno precisa construir a resposta. E a codificação desses itens ela é feita de uma maneira extremamente sofisticada e complexa, né? E no nível censitário, a gente está avaliando como a gente daria conta de fazer esse tipo de aplicação. Já existem esses itens de resposta construída nas aplicações do segundo ano e de ciências humanas e ciências da natureza. Por quê? Porque são testes amostrais. No SAEB censitário é que é o grande desafio de implementação. Então, para essa edição, a gente vai fazer alguns ensaios, né, algumas aplicações experimentais, para entender o tempo, quanto tempo os alunos vão levar, como é que esses itens vão se comportar durante a aplicação, para a gente prever a implementação futura. No médio, a mesma coisa. Teremos também uma primeira aplicação de ciências humanas e da natureza para o ensino médio, porque até então nós temos aplicado ciências humanas e da natureza só no fundamental. Então vai ser a primeira vez que a gente vai aplicar ciências humanas no médio. Perceba que aqui também não vai ter resultado, né? Também é um estudo experimental. E com uma característica interessante, que nós vamos aplicar testes com impressão colorida, que a prova do SAEB não é colorida, né, até então. E aí a gente vai poder fazer essa primeira aplicação colorida, que tem um elemento pedagógico muito relevante, né, para poder qualificar a composição do teste, e que no futuro nós vamos implementar nas demais áreas. Por que não implementamos tudo? Porque os itens, quando eles são aplicados e pré-testados, se foi pré-testado preto e branco, eu não posso simplesmente depois colorir e dizer que é a mesma coisa, porque isso pode ter algum efeito na calibração, né, nos dados estatísticos do item, e que a gente não teria condições de assumir esse tipo de risco. Então, o futuro que a gente quer é esse, cadernos com impressão colorida, até porque a gente precisa chamar mais a atenção do aluno, né? Ver uma prova colorida é um fator de atração, né, que eu acho que poderia positivamente favorecer a motivação e o interesse dos alunos, e qualificar também as propostas pedagógicas que vêm incorporadas nos itens. Eu acho que não vai ser possível ver, tá pequenininho. Basicamente é só uma síntese que eu falei, né? Não tem exatamente nada diferente do que foi dito, né? Mas também temos, nesse sentido, o que a gente queria também ponderar é isso, que a gente vai ter uma aplicação com muitas novidades, né? E em algumas situações, no caso de língua portuguesa e matemática, os estudantes vão fazer, alguns deles, né, vão fazer o teste censitário, e uma pequena amostra, no segundo dia, vai fazer o estudo experimental, justamente para comparar a aplicação do teste censitário sem IRC, e o amostral com IRC, que é o item de resposta construída. Agora, a última novidade que eu não falei, que eu acho que é muito relevante para o debate, que é a gente fazer também um estudo experimental do segundo ano do fundamental, da alfabetização da língua portuguesa, que a gente vai fazer um piloto sem mediação. No nosso teste atual, o aplicador vai na escola, né, e faz a mediação da aplicação, né? E isso dificulta, por exemplo, a gente sensitizar, né, porque eu não consigo rotacionar cadernos diferentes numa mesma turma. Tem que ser um caderno só para a turma toda. Então, o estudo vai nos permitir analisar a possibilidade futura de tirar a mediação do teste, né? Do ponto de vista estatístico e psicométrico, mas do ponto de vista pedagógico, a discussão vai ser posta,
no momento adequado e ver a pertinência ou não desse tipo de proposta. Mas o que a gente quer é fazer um estudo, ter mais dados, mais informação para a gente conseguir decidir com mais clareza. Bom, então acho que é isso. Eu acho que temos um grande desafio pela frente, estamos trabalhando muito para que tudo isso ocorra, né? E a gente conta com a mobilização da rede para sensibilizar os professores e os próprios estudantes para que a gente consiga fazer a melhor aplicação possível e continuar o processo de transição que na prática está começando. Obrigado. Bom, uma coisa importante que se relaciona à fala do Clever, né, é sobre o quanto da matriz de 2001 e o quanto da matriz de 2018 será incorporado já no ano de 2025 as avaliações do SAEB, né? Então, nós fizemos um pequeno ensaio no intuito de compreender o que das matrizes de 2018, né, representa uma continuidade do que se tinha já em 2001, no sentido de que replica, né, habilidades que já estavam presentes nas matrizes de 2001, o que não é exatamente a mesma coisa, mas apresenta convergências, né, entre habilidades da matriz de 2018 e daquela de 2001, e o que é uma novidade, o que não estava presente de modo algum em 2001 e aparece nas matrizes de 2018. Né? Poderia, por favor, colocar a segunda apresentação? Para essa, eu vou realmente precisar dessa informação visual. O objetivo de nós fazermos essa projeção foi também de posicionarmos, né, as redes em relação àquilo que aparece como um elemento de inovação e aquilo que aparece como um elemento de continuidade, né? Aquilo que já se tinha. É importante enfatizar que as matrizes de 2018 têm como referência a BNCC, né? E que também, ao longo dos últimos anos, né? Pegando de 2017 até o tempo presente, as redes vêm empreendendo um movimento importante de revisão das suas propostas curriculares, alinhando-as à BNCC. Então, nós temos essa mesma referência comum, né, que é a Base Nacional Comum Curricular. O currículo é aquilo que é o ponto de referência para a elaboração das matrizes e também o ponto de referência para a organização do trabalho pedagógico nas escolas pelos professores. Então, esse é um elemento muito fundamental para termos em consideração. A segunda questão importante é que esse processo de definição de matrizes de referência, em especial na área de linguagens, ele envolveu diferentes componentes curriculares. Né? A área de linguagens é uma área que abrange língua portuguesa, educação física, artes, língua estrangeira. E, em 2018, o INEP publicou matrizes de referência para todos esses componentes da área de linguagens. Entretanto, 2025, nós teremos itens apenas de língua portuguesa. Embora reconheçamos que a área de linguagens abrange mais do que a língua portuguesa, são necessários ainda estudos para podermos compreender a efetividade de matrizes de referência que avaliem esses outros componentes na perspectiva que temos hoje de testes de múltipla escolha, né, aplicados em papéis. Então, nós teremos apenas
o componente curricular em língua portuguesa no SAEB 2025. Tá? E aí nós fizemos um esforço de cotejar, né, essas matrizes e compreender o que delas, né, são habilidades que já estavam presentes, né, na matriz de 2001, o que são habilidades convergentes quando comparadas ambas as matrizes e o que são habilidades que estão presentes na matriz de 2018, mas estavam ausentes da matriz de 2001. Né? Aqui nós temos esse comparativo para o componente curricular. Eu vou ficar de pé para não atrapalhar vocês e para facilitar para mim também. Ai, como melhorou. Então, aqui nós temos esse comparativo para a língua portuguesa, 5º ano, né? E aí a gente vê a proporção desses descritores na matriz. Na composição do teste, serão privilegiados os itens que são representativos daquelas habilidades que são as mesmas de 2001 e daquelas que apresentam convergências com a matriz de 2001. Qual a natureza dessa convergência, né? No caso de língua portuguesa, o principal diferencial da matriz de 2018 em relação à de 2001 é que é uma matriz que traz mais habilidades de análise linguística, enquanto a matriz 2001 tinha uma ênfase maior nas habilidades de leitura e compreensão de texto. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nós temos, em alguns casos, verbos que expressam habilidades mais exigentes do ponto de vista, por exemplo, de eu ter algumas habilidades que eram na matriz de 2001 descritas como identificar, eu vou ter na matriz de 2018 eixos cognitivos que têm a ver com analisar, por exemplo. Né? Então, aqui nós trouxemos alguns exemplos e pretendemos compartilhar essa apresentação, né, com todos. Por exemplo, de uma habilidade da matriz de 2001 que vai ter desdobramentos, né? A mesma habilidade, mas na matriz de 2018 ela se desdobra. Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Na matriz de 2018, a gente vai ter identificar os mecanismos de progressão textual e identificar os mecanismos de referenciação lexical e pronominal. Então, o que eu tenho ali, na verdade, é um desdobramento e uma maior especificação da habilidade. Né? Num primeiro momento, numa primeira leitura, pode parecer que é algo novo, mas, na verdade, não é. Né? Isso vai acontecer com relação a diferentes habilidades. Elas serão desdobradas. Um outro exemplo. No caso, e esse tem a ver com o que eu falei sobre operações cognitivas mais complexas, né? Na matriz 2001, nós tínhamos estabelecer relação causa-consequência entre partes e elementos do texto. Na matriz de 2018, nós teremos analisar relações de causa e consequência. Do ponto de vista da operacionalização de um item de múltipla escolha, isso traz algumas diferenciações que podem, inclusive, ser sutis, porque em alguns itens, naqueles mais difíceis, por exemplo, de D8, o modo como o item está construído evidencia, mobiliza, né, na verdade, uma operação cognitiva de análise para ser respondido. Né? Então, na verdade, o que a gente tem aqui é uma melhor especificação. Né? Aqui a gente tem a mesma relação para o 9º ano, né? De habilidades que são exatamente iguais, outras que são semelhantes, há convergências, né? E outras que são
habilidades novas, né? Aqui também um exemplo, né? Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Isso está na matriz de 2001, onde nós ainda não tínhamos um currículo organizado por campos de experiência, como é o caso do currículo da BNCC, né? Na matriz de 2018, nós vamos ver que essas palavras ou expressões que estão referenciadas de modo genérico na matriz de 2001, elas vão ganhar uma especificação maior. Então, analisar marcas de parcialidade em textos jornalísticos, analisar o uso de figura de linguagem como estratégia argumentativa, analisar efeitos de sentidos dos termos, modos e ou vozes verbais com base no gênero textual e na intenção comunicativa. Então, em todos os casos, eu tenho palavras que são utilizadas com uma determinada intencionalidade, né? E ali eu tenho uma descrição mais em separado da natureza de cada uma dessas palavras, né? Na matemática também eu vou ter essa análise da proporcionalidade. Nós temos uma matriz de matemática mais extensa em todos os casos, mas é também porque há nela um desdobramento de objetos de conhecimento que são melhor especificados, né? Então, eu tenho habilidades que já estavam presentes, é o azulzinho ali, né, na matriz de 2001, habilidades que são convergentes quando comparadas ambas as matrizes. No caso da matemática, o que nós vamos perceber é que a matriz de referência de 2018, ela incorpora muito dos termos que são utilizados na BNCC e por isso ela se torna uma matriz mais sofisticada, né? Inclusive isso chama a nossa atenção por uma necessidade de uma boa mediação em relação a essa matriz junto aos professores do 5º ano, que são pedagogos, né? Então é importante pensar nisso, né? E habilidades que estão presentes na matriz de 2018 e que não estavam presentes na matriz de 2001. Do mesmo modo, a composição dos testes para 2025 vai privilegiar aqueles itens que já estavam presentes na matriz de 2000, referentes a habilidades já presentes na matriz de 2001 ou que são convergentes com a matriz de 2001. Então, aqui também a gente tem um exemplo de como se dá esse desdobramento, né? Nós tínhamos no campo de leitura de gráficos e tabelas na matriz de 2001, duas habilidades, né? Ler informações e dados apresentados em tabelas, ler informações e dados apresentados em gráficos, particularmente em gráficos de colunas. E a gente vai ter um desdobramento lá na matriz 2018 dessas duas habilidades em 4. Ler, identificar ou compor dados estatísticos expressos em tabelas. Ler, identificar ou comparar dados estatísticos expressos em gráficos. Representar, e aí a gente tem operações cognitivas mais complexas, né? Ou associar os dados de uma pesquisa estatística ou de um levantamento em listas, tabelas ou gráficos e inferir a finalidade da realização de uma pesquisa estatística ou de um levantamento dada uma tabela ou gráfico. Então, aí a gente vê que nós temos
Em todos os casos, essa habilidade de ler dados em gráficos e tabelas, mas que pode adquirir uma sofisticação maior, né? Inclusive que o estudante seja capaz de inferir do que trata a pesquisa pela leitura do gráfico ou da tabela, não apenas localizando uma informação. Aqui também nós temos um exemplo de uma habilidade que estava presente na matriz 2001, identificar a localização, movimentação de objeto em mapas, croquis e outras representações gráficas, e da sua descrição a partir de uma habilidade cognitiva mais sofisticada, que é descrever ou esboçar o deslocamento de pessoas ou objetos em representações ou plantas de ambientes de acordo com as condições dadas. Então, enquanto aqui eu tenho apenas a identificação, ali eu tenho uma operação cognitiva mais complexa. Aqui nós também temos basicamente o mesmo exemplo que aparece lá na matriz do 5º ano, na matriz do 9º ano, que também tem associar informações apresentadas em listas e ou tabelas simples aos gráficos que as representam e vice-versa. Então, do mesmo modo, nós temos o desdobramento dessa habilidade em outras que demandam, inclusive, operações cognitivas que podem ser mais complexas. Aqui também uma habilidade que aparece na matriz de 2001 como uma habilidade de cálculo e na matriz de 2018 como uma habilidade de resolução de problema para a qual o cálculo é necessário, mas não suficiente. Bom, então, o que nós quisemos mostrar a partir desses exemplos é que no caso de língua portuguesa e de matemática, na composição do teste serão privilegiados, como já dissemos, aqueles itens que estabelecem maior proximidade, maior relação com a matriz de 2001. Né? No caso de ciências humanas e ciências da natureza, a Zara vai apresentar aqui, nós temos as mesmas matrizes, né? Nós não temos diferenciação dessas matrizes para essas avaliações. Então, podem colocar, por favor, a última apresentação? Bom dia, gente. Então, como a professora Hilda acabou de apresentar muito bem, esse esforço que estamos fazendo agora com vocês é de apresentar as matrizes dessa avaliação de 2025, mas sabendo já que as matrizes, por exemplo, de ciências humanas e ciências da natureza estão sendo aplicadas desde 2019. Bom, é um breve histórico. Nós tivemos já no INEP algumas iniciativas de implementarmos a avaliação de ciência da natureza em ciências humanas. Aqui eu não coloquei para vocês, mas só para dar a notícia, já na década de 90, em 2013 chegamos a fazer um piloto, e como piloto, tá? Que não vem a público, foi um pré-teste. Só que as avaliações, elas entram no sistema a partir, efetivamente, da Lei 13.005, que institui o Plano Nacional de Educação. A lei, ela demanda que façamos esforços no sentido de avaliarmos também as ciências no ensino fundamental, básico e ensino médio também. E aí, a partir disso, o INEP faz esforços para compor equipes e com a instituição da BNCC e com a resolução número 2 do CNE, o INEP começa esse esforço desde então, desde 2018, de alinhamento das matrizes de avaliação e exames à BNCC.
Então, a partir de 2018, o INEP publica o documento referência das nossas matrizes, como vocês bem sabem, porque participaram do processo, um processo amplo de participação da sociedade civil, de representantes de conselho, de escolas públicas, de pesquisadores acadêmicos, dos nossos colaboradores que estão aqui presentes, das nossas comissões técnico-pedagógicas internas ao INEP, e a partir desse esforço publicamos esse documento referência, que é um documento de preliminar, porque as matrizes elas passam por um processo de validação ao longo de alguns pré-testes, e foi isso que o INEP fez desde então. E a fim de manter, conseguirmos fazer a manutenção da série histórica do IDEB, as matrizes de 2001 foram aplicadas nas avaliações até o ano passado, até a edição de 2023, mas mantivemos esses esforços de pré-testar provas, testes, instrumentos com a nova matriz. E é a partir desse esforço que a gente começa a aplicar também as avaliações de ciência da natureza e ciências humanas. Então, nas ciências da natureza, a gente trabalha com o conceito de letramento científico, que é esse construto descrito dessa forma. O letramento ele é pautado no que os estudantes demonstram saber e ser capazes de fazer com os conhecimentos, processos, práticas e procedimentos científicos produzidos ao longo da história, com recorte pautado pelas competências gerais e específicas e aprendizagens essenciais definidas na BNCC. As nossas matrizes, elas não são muito próximas elas apresentam, como nas matrizes que a professora acabou de apresentar, de língua portuguesa e matemática, dois eixos. O eixo cognitivo, onde os eixos eles seguem uma certa complexidade das operações cognitivas, porque trabalhamos com a categorização de Bloom e outras também, e apresentamos também eixos do conhecimento. Todas as nossas matrizes apresentam essa formulação, embora em ciências humanas e em ciências da natureza nós não trabalhamos com descritores e habilidades específicas a cada cruzamento. Isso deve ser ao fato de que entendemos internamente as áreas de ciências que trabalhar com matrizes que não especificam as habilidades de cada cruzamento possibilitam que cada um desses cruzamentos, por exemplo, matéria e energia com o eixo A ou o eixo B, haja uma infinidade de possibilidades de aferição de conhecimentos dos estudantes. Exatamente. Os eixos do conhecimento são os nossos objetos do conhecimento. E, novamente, como as nossas matrizes estão pautadas nos princípios que fundamentam a BNCC, nós não trabalhamos em ciências humanas. Em ciências da natureza, com componentes curriculares, nós trabalhamos com a área. Então, não significa dizer, por exemplo, que matéria e energia concentra química, ou que vida e evolução concentra matéria de biologia, ou que terra e universo concentra matéria de física, mas que esses componentes estão integrados de modo a que tanto o conhecimento, tanto quanto a prática pedagógica, quanto as avaliações, elas meçam esses conhecimentos de forma transversal. A porcentagem que vocês estão vendo é a porcentagem dos objetos do conhecimento ou de temáticas apresentadas na BNCC. Foi feito um estudo de como a BNCC apresenta, por exemplo, o eixo A, que seria o de reconhecer, identificar, memorizar, é um eixo básico da operação cognitiva, com o objeto do conhecimento vida e evolução. Então, lá nós temos uma concentração X de temática a ser abordada, e isso foi
transformado em quantos por cento de item tem que ter essa matriz, de modo que a gente consiga uma matriz transparente em relação a quanto será cobrado de cada temática, a depender de como elas apresentam no cruzamento. E como também como princípio presente na BNCC, a ideia é que os temas eles sejam aprofundados ao longo das etapas e que, portanto, eles não deixem de aparecer, mas eles se complexifiquem, que a forma de entender aquele conceito ele fique cada vez mais abstrato e, como vocês podem perceber, que comece a haver nas etapas seguintes maior concentração do eixo B em diante. Então, no eixo A, nós temos uma concentração maior apenas no quinto, no nono ele diminui e ele segue aumentando para o eixo C, que é o eixo de avaliação e aplicação de conhecimentos, que é onde se concentram os nossos itens de respostas construídas, porque a ideia é que, a partir do momento em que você conseguiu aprender a partir da memorização e da identificação de um conteúdo no eixo A, conseguiu fazer análises e comparações no eixo B, você consiga, então, seguir para fazer a aplicação desse conhecimento por meio, por exemplo, de resolução de problemas, que é como os nossos ILCs estão construídos hoje, de modo a cobrir tudo que a matriz demanda. Em ciências humanas a gente tem, claro, o mesmo histórico, e em ciências humanas não trabalhamos com letramento, mas com o seguinte construto. A capacidade de reconhecer, compreender e avaliar fenômenos naturais, sociais, políticos, econômicos e culturais de forma integrada e de maneira ética, autônoma, crítica e em consonância com os direitos humanos a partir do uso de diferentes linguagens. Nas ciências humanas nós temos 6 objetos do conhecimento: tempo, espaço, fontes e formas de representação, natureza e questões socioambientais, cultura, identidades, diversidades, poder, Estado e instituições, cidadania, direitos humanos e movimentos sociais, relações de trabalho, produção e circulação. Então, como na matriz de ciências da natureza, a estrutura da matriz é a mesma, os objetos do conhecimento são os mesmos, os eixos cognitivo, o eixo cognitivo A, B e C é o mesmo, o conhecimento e recuperação, compreensão e análise, avaliação e proposição, mas, como eu havia dito para vocês, o que vai mudar é a porcentagem, a quantidade de itens que vão compor esse teste em acordo com a etapa. Então, por exemplo, o tempo, espaço, fontes e formas de representação no quinto ano no eixo A representa 6% da prova. Isso deve equivaler, a depender da prova, né, porque nós trabalhamos com Bíblia, talvez 4 itens. Quando a gente vai e olha a matriz do nono ano, o mesmo eixo, ele apresenta apenas 2%, porque a temática continua sendo relevante, mas espera-se que nas próximas etapas, as operações cognitivas vão se complexificando para tratar daquele tema específico. É isso, obrigada.